Olá, esse é o Por Dentro das Indústrias. Estamos na nossa terceira edição desse projeto, que tem como objetivo trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais sobre as indústrias que poderemos um dia fazer parte. Aproveite que você está em nosso canal do YouTube e deixe sua inscrição e seu like aí para nos ajudar. Também segue a gente no nosso Insta, @caecwen, para acompanhar outros projetos também realizados pela gente. Eu sou a Giovana Gatti, diretora de projetos, e com a gente aqui hoje nós temos a Ana Flávia, que é diretora de eventos. Tudo bem, Ana? Como você está? Oi, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje. Que bom! E também temos aqui, representando a Cocamar, uma agroindústria que nasceu em Maringá, em 1963, e hoje está presente em várias outras cidades do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, no ramo alimentício e agropecuário, a engenheira química Yumi, que atua no controle de qualidade. Tudo bem, Yumi? Como você está? Tudo, tudo jóia, muito legal poder participar, obrigada pela oportunidade, né? Vamos ver, vamos contar aí aqui um pouquinho do que o engenheiro químico pode fazer na Cocamar, né? São tantas coisas, né? São tantas facetas. Estamos ansiosos para conhecer mais. Opa! Conta pra gente como é o funcionamento da indústria, o processo de produção do início ao fim. Uhum. Eu vou contar um pouco, porque eu trabalho na indústria de óleo, tá? Então, eu vou contar do processo da indústria de óleo. Então, a gente recebe a soja dos cooperados, essa soja passa por uma classificação, por uma pré-limpeza, ela entra no processo, ela é quebrada, é laminada, passa por um extrusor, que é sabe, máquina de salgadinho? Basicamente a mesma coisa. Nesses extrusores, depois, ela é cozida um pouco, ela é cozida antes, né? Passa pelo extrusor para estourar os bolsões de óleo. Aí depois que estourou esses bolsões de óleo, toda essa massa vai para a extração, onde recebe o banho de solvente mais o óleo, porque tem afinidade, né? O óleo com o solvente, segue para a refinaria, para a parte do refino, e a massa residual vira o farelo de soja. A gente vende o óleo e vende farelo de soja para a ração animal. Basicamente é isso. E quais são as possíveis atuações de engenheiro químico? Como que é seu trabalho no dia a dia lá? Então, eu trabalho com quimiometria, né? É um básico de quimiometria que eu desenvolvo lá. Então, é assim, a quimiometria é um braço da química, não é tanto da engenharia química da engenharia química em si. É que o engenheiro químico ele é bem versátil, né? A gente sai do mundo acadêmico, que a gente brinca, fala assim, que a gente descobre que a gente sabe muito de nada, mas um pouquinho de tudo. Então, isso dá para a gente um leque de opção, sabe? Então, o engenheiro químico lá pode trabalhar tanto na automação industrial, já recebemos estagiários que trabalhavam na automação, no PCP, no PCM, na ETE, na ETA, no supply chain, caldeira, fábrica, análise de processo administrativo, e lá no laboratório com a gente. Lá no laboratório acaba sendo assim, muitos dos engenheiros químicos que estão lá, a gente tem muito trabalho que é mecânico mais, né? Porque a gente faz análise físico-química, né? De material. Na minha parte, ali envolve um pouquinho mais de estatística, né? Você tem que fazer não só a análise tradicional, como você precisa conhecer um pouquinho de ter um embasamento estatístico para você fazer o monitoramento das curvas de calibração que a gente desenvolve, que é o nosso trabalho de quimiometrista, digamos assim, né? Na verdade, o quimiometrista faz muito mais, mas a gente pega lá um pouquinho do conhecimento deles. Esse que é o meu dia a dia lá. Você ajudou com alguma coisa? E a gente pode ver que tem várias áreas que o engenheiro químico pode atuar lá dentro, né? Quantos profissionais de engenharia química tem lá dentro da Cocamar? Então, que eu conheça, tem uns 4 profissionais. É porque quando a gente... Esses são, assim, os mais novos, assim, sabe? Porque quando a gente já está trabalhando lá, geralmente a gente conhece o nome da pessoa e o departamento que ela trabalha, né? Ou às vezes você conhece só a função, não sabe nem o título do nome do cargo dela, mas enfim. Mas 4 pessoas eu sei que tem.
E acho que se não me falha a memória, o supervisor da produção mesmo, ele é engenheiro químico, e eu acho que ele é formado aqui na UEM mesmo, tá? É bem assim, já de longa data, muita experiência. É. É muito bom também. E agora sobre a empresa mesmo, quais são as culturas e o valor da empresa? Os valores. Então, basicamente a cultura da empresa, a cultura e os valores da empresa é trabalhar de forma sustentável, com equilíbrio com o meio ambiente, porque, né, é um elo que não tem como se você se você negligencia o cuidado com o meio ambiente, vai voltar para você de alguma forma, né? Então, trabalhar de forma sustentável, com equilíbrio, sempre procurando a melhoria dos nossos processos, buscando a excelência dos nossos resultados, né? E com foco sempre no cooperado, porque afinal de contas a gente é uma cooperativa, né? O cooperado é a base do nosso negócio. Esse é o valor primordial da empresa. E qual que é o diferencial da Cocamar para as demais indústrias? Olha, a Cocamar, ela investe muito em inovação e capacitação de profissional, sabe? Do profissional. Eu já tive contato com outros colegas de trabalho, não, colegas de pós-graduação. Eu não sei se é alguma coisa aqui da região, mas poucas empresas investem tanto em programas como formação de belts, sabe? Não sei se você já conhece, né? O Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, Design Thinking, os censos, o programa dos censos, não sei se vocês já ouviram também, hoje a gente é 8S, já, várias empresas estão ainda lutando para implementar os 5S, a gente já está no nível 8, já é um desafio, mas é uma oportunidade muito boa, né? E Kaizen também, de melhoria contínua. Esse é um diferencial que é muito notório. E os resultados que a gente vê, a Cocamar, ela ganha bastante premiação. Até, fui estudar um pouquinho mais sobre... Porque a gente vai ouvindo, sabe? Eu estou lá há 6 anos, a gente só vai ouvindo as premiações. Mas teve uma muito importante ano passado, que foi a gente ganhou ouro, vou até pegar minha colinha aqui, foi a 4ª edição do prêmio Somos Cop de Excelência em Gestão, que foi realizado pela Organização pela Organização das Cooperativas do Brasil. Participou 272 cooperativas no Brasil, e a Cocamar ganhou em Excelência de Gestão, foi a única do agronegócio a ser reconhecida nessa categoria. Aí a gente vê que todo esse investimento dá fruto, né? E esse fruto a gente não conseguiria sem investimento. Se você não investe no seu colaborador, você não consegue os frutos, porque a empresa é formada de pessoas, né? Isso eu vejo que é um diferencial mais claro, assim, da empresa, sabe? E agora para os possíveis estagiários, possíveis funcionários, como é o ingresso do profissional na indústria? Processo seletivo ou outras formas possíveis de entrar? E com qual frequência eles podem acontecer? Então, eu vou me resumir ao laboratório, tá? Porque na parte da indústria aí fica mais fica mais assim, quem vai saber mais vai ser o pessoal que trabalha diretamente lá. Os interessados, estagiários principalmente interessados em uma vaga de estágio lá no laboratório, por favor, entre em contato com a Cíntia, nossa encarregada. As meninas depois vocês vão passar depois o contato dela, né? Porque estagiário lá tem duração de cerca de pelo menos 3 meses, né? Então, a cada 3 meses, a gente precisa de novos estagiários. Lá tem um fluxo rápido até, sabe, de estagiários. A gente sempre tenta manter pelo menos um estagiário por turno, né? Por uma questão de horário, geralmente a gente não consegue estagiários para o 3º turno, né? Que é das 10h20 até 6 horas, se não me falha a memória. Acho que é isso mesmo. Mas sempre tem, quem quiser, manda o currículo lá para a Cíntia, que ela avalia e entra em contato, tá?
Para a questão de vagas de emprego, aí já fica um pouco mais assim, como a gente recebe, como felizmente a gente recebe muitos estagiários, sempre a gente, que aparece uma vaga, a gente dá preferência para aqueles que a gente já conhece, né? Então, por isso é legal você conseguir, se você conseguir entrar na empresa como estagiário, né, você já mostra a sua competência, né? As competências que você vai desenvolver, não é? Então, interessados, procurar a Cíntia aí, que ela dá um retorno toda vez que aparecer. E capricha no currículo. Aí, pessoal, quem tem interesse em estagiar na Cocamar, a gente vai deixar o e-mail da Cíntia na descrição do vídeo. E fiquem atentos nessa dica que a Yumi vai dar agora. Quais os principais requisitos que eles procuram num candidato? Giovana, olha, eu vou te falar da experiência de trabalho, viu? Eu nunca vi uma pessoa proativa que tem vontade de aprender e que tem interesse e compromisso não conseguir uma vaga. Para qualquer setor, porque o conhecimento técnico que a gente traz da nossa graduação, uma vez eu fiz uma visita durante a graduação mesmo, e o engenheiro da Sanepar falou, né, o engenheiro que estava atendendo a gente, ele falou assim, olha, conhecimento técnico, todo mundo vai sair com pelo menos um básico. Agora, o diferencial daquela época a gente não falava muito soft skills, né? Mas é essa sua habilidade de trabalhar com pessoas. Esse seu interesse esse seu interesse, seu compromisso de mostrar o seu trabalho, sabe? Esse é o diferencial para qualquer lugar que você for, qualquer setor, laboratório, produção, algum setor administrativo, sempre vai ser o diferencial de candidato. É mesmo, está sendo muito importante hoje em dia, principalmente, tudo isso, né? Com certeza. E agora, qual a importância que você acha que é da produção da indústria para a sociedade? Como que é refletido? Então, menina, olha, a Cocamar, ela conta hoje com 60 unidades, né, que espalhadas na região, e a gente tá pegando um pouquinho em São Paulo também. Somos, ao todo, cerca de 3.000 profissionais trabalhando. E com essa pandemia ficou bem claro, sabe, que a importância da Cocamar para a sociedade. A Cocamar não parou na pandemia. Ela reduziu algum setor, a velocidade de alguns setores, mas ela não parou em nenhum momento. Então, são empregos são pessoas que continuaram podendo atuar no mercado, né? Porque nosso principal trabalho é na área de indústria alimentícia. Então, pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, a gente não pôde parar na pandemia, né? Obviamente, se falta alimento, vocês já viram qual foi a confusão toda no mercado, né? O pessoal se matando. Imagina se as indústrias de alimentos parassem, sabe? O nosso ramo, a gente tem bastante produtos de varejo para consumo humano, mas o nosso forte é os alimentos para consumo animal. Farelo de soja, óleo degomado, milho, suplemento animal, deixa eu ver que eu esqueci mais algum. Ração para pet agora também, a gente está produzindo também. Então, aí a gente vê a importância na cadeia alimentar de todo o processo, né? Se você para de produzir o alimento para os granjeiros, que produz frango, você não vai ter os frangos, você não vai ter as galinhas, não vai ter ovo, não vai ter as vacas, não vai ter leite e todas essas coisas, né? Então, esse é a importância maior, assim, minha opinião, da nossa produção na sociedade. Emprego e alimento. Muito importante, né? A gente não vive sem alimento. É importantíssimo. E como você tinha falado, tudo que a gente faz para o ambiente volta para a gente alguma hora, né? Uhum. Como que a Cocamar controla essa questão ambiental e socioambiental? Então, todas as nossas questões ambientais, todas a gente segue as outorgas da CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? E da IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná. Tem que ser rigoroso, né? Porque, que nem eu tinha falado, uma hora volta para você, então tem que fazer certinho. Então, daí, as nossas chaminés, nós temos chuveirinhos, a gente chama de chuveirinho, eu não sei o nome técnico, tá? Chuveirinhos na chaminés, que é para
para lavar a fuligem, né? Para você emitir só vapor de água mesmo, a fuligem fica. Todo o nosso descarte de material reciclável é segregado, é higienizado e é vendido para as cooperativas não, desculpa, para as empresas de reciclagem. Eu não sei se é cooperativo ou não, né? Mas todo o nosso material é vendido para a empresa de reciclagem. Tem que fazer certinho, né? E tem muito, né? Toda empresa, toda indústria tem muito material reciclável, né? A gente produz. Aí seria um pecado jogar fora, né? Deus o livre. É mesmo. Agora, mais pessoal, assim, como que é para você trabalhar lá? Olha, eu gosto de trabalhar lá porque é uma oportunidade muito boa, sabe? Que eu trabalho com espectrômetro NIR. Poucas empresas hoje, apesar de ser uma tecnologia que não é nova, sabe? Já está no mercado há bastante tempo, mas poucas empresas conseguiram implementar de forma a desenvolver as próprias curvas de calibração. E lá hoje a gente conta com, hoje a gente monitora, minha equipe e eu, monitora cerca de 26 curvas de calibração que a gente mesmo fez. Quando você trabalha com curvas de calibração, é o seguinte, tem muita empresa, como não consegue implementar, não consegue desenvolver as próprias, elas compram. Só que quando você compra a curva de calibração, você fica suscetível àquela curva de calibração ter sido desenvolvida por um banco de dados que não responde à sua empresa, não responde à sua produção. Porque nem tudo é igual, né? Não necessariamente a soja lá de São Paulo vai ser a mesma soja produzida aqui no Brasil, porque daí tem tem qualidade de solo, incidência solar, um monte de coisa. Então isso dá muita segurança para trabalhar com as curvas que você mesmo produz. E é bom porque para você conseguir fazer um modelo matemático bacaninha que responda, você precisa ter o embasamento, que é aí que eu falo que a engenharia química ajuda, sabe? Nem que for um básico para você conhecer o que é matriz transposta, álgebra linear, geometria analítica, senão você não sabe nem o que é um vetor, que mais? Cálculo, estatística, a química, logicamente, né, porque você faz curva de calibração para ver a interação como é que fala assim? Como as ligações moleculares interagem. Você vai fazer essas energias da interação dela vai se refletir na banda dos espectros que você vai trabalhar. Então, você precisa conhecer um pouquinho, né? Então, é uma oportunidade muito boa, sabe? Porque daí a gente desenvolve um know-how, assim, que você pode levar para toda a sua vida, você vai levar, né? É muito legal isso. Eu gosto por causa disso, sabe? Porque a empresa investe nisso. A empresa investe em manter. Não, dá para fazer? Vamos tentar. Isso é muito legal. Sim, muito legal. Foi muito bom também aprender um pouquinho mais sobre a empresa, né? Aprender essas curiosidades e o que a gente não sabia ainda. Agora nós trouxemos o engenheiro químico Eduardo Barbieri, que também trabalha na Cocamar, na refinaria de óleos, para que ele possa nos responder algumas perguntas sobre esse setor. Conta pra gente como é o seu dia a dia na empresa, Eduardo. Boa noite, né? Meu dia a dia na empresa, na verdade, ele não tem uma rotina, né? Meu horário é de manhã, né? Eu entro às 6 da manhã e eu basicamente, assim, recebo o turno porque tô lá 24 horas, né? Por dia, 7 dias da semana, 330 dias no ano. Então, assim, a produção vai acontecendo o tempo todo, né? E aí, quando eu chego no setor, eu procuro saber como que foi o dia anterior, né? Tanto de tarde, de noite, saber todos os problemas, porque problema tem e em todo lugar. Alguns dias são mais tranquilos, outros dias menos, né? E aí, para não dizer que não tem rotina, só nessa primeira hora, mais ou menos, que eu fico por dentro de tudo, né? Você vê um pouco da produção, como que foi no dia anterior, você vê consumos específicos, como que estão os tanques, níveis de tanques, esse tipo de coisa, que depende um pouco de cada processo onde você vai trabalhar, né? E aí, a partir daí, né, eu começo a acompanhar o processo, né? Literalmente chão de fábrica. Então, a gente acompanha como que está indo, você tem que acompanhar sempre a qualidade do que está entrando, a qualidade do que está saindo. Você fica literalmente ali na frente do computador
seguindo o processo. Você tem o operador que vai fazer esse trabalho, mas o meu trabalho é de supervisionar o operador e o processo como um todo, porque a responsabilidade do horário é minha, né? E é basicamente isso que acontece, né? Aí, por exemplo, a gente tem programações um dia a gente vai trabalhar com um óleo X, no caso óleo de milho, um girassol, que lá na refinaria a gente produz o óleo refinado de soja, girassol, milho e de canola, né? Então aí depende um pouco da produção, da parte comercial, de vendas, esse tipo de coisa, não é uma pessoa que decide, entendeu? Só para ficar meio claro. E aí é basicamente isso. Você acompanha o processo ao longo de todo o seu turno, né, o seu horário, e procurar sempre manter que o seu produto, né, esteja na melhor qualidade possível, e é sua responsabilidade manter isso, entendeu? Basicamente essa é a minha rotina no dia. Aí varia um pouco, né, do que a gente vai fazer, vai ter alguma coisa especial um dia. Então, assim, tem só essa rotina no começo, que é onde você pega todo o que começa, né, o que eu tá recebendo dos outros turnos, e aí a partir daí tudo novo, pode ser uma coisa totalmente diferente, ou não dá para saber, né, não dá para saber o que vai acontecer. E no seu setor, quantos profissionais de engenharia química atuam lá? Ó, atualmente, acredito que de engenharia química eu seja o único lá, né? No caso desse cargo que é o técnico de produção que eu atuo hoje, né? Tem o encarregado de produção, ele é engenheiro de produção, mas ele tem bastante experiência lá, né? Ele tem cerca de mais de 30 anos de refinaria. Então, assim, ele é engenheiro de produção. E só que, falando a verdade, depois de tanto tempo de experiência, pouco importa muito o curso que você fez, porque você vai saber muito daquilo lá, independente se você fez engenharia de produção, mecânica, elétrica, ou você não fez nenhuma engenharia em si, foi algum outro curso, uma coisa assim. Então como só tem você, não tem uma frequência com que entra novos engenheiros químicos, né? Mas de outras engenharias, tem alguma frequência, assim, também? Ou só tem, tipo, um de cada? Então, na refinaria, atualmente só tem eu e o meu chefe, né, que nós somos engenheiros, né? Mas na Procamar como um todo, aí tem bastante. Engenheiro mecânico na parte de manutenção, bastante. Tem engenheiro eletricista também na parte de manutenção, tem bastante. E tem muitos que hoje em dia, né, a engenharia, principalmente a engenharia química, ele é muito procurado em todas as áreas possíveis. Então você tem engenheiro químico tanto na parte de financeiro, logística, comercial, e não atuando exatamente onde a gente estuda a fundo para atuar, mas não é uma área fora, né? Que você usa muito do que você aprende em engenharia química, tanto na parte de lógica, quanto na parte de comercial mesmo, que você, aquelas matérias de administração que você aprende, é umas coisas bastante úteis que você pode usar na sua vida profissional, digamos assim. E você sabe mais ou menos assim, quais são os requisitos que um profissional que precisa ter para entrar nesse setor? Ó, para o cara trabalhar tipo, numa refinaria, numa fábrica, né, assim, você tem que, primeiro, o Excel. O Excel todo mundo fala e é verdade, você usa o dia inteiro, todo dia. Você pode usar um Excel básico, que no caso, que é o mais comum, né? Mas tem dias que você tem que pegar aquelas planilhas que são mais, assim, tem muito macro, muito tipo de coisa, então aí você tem que saber usar, você tem que dominar um pouco a ferramenta, né? Algumas características também, você tem que ser uma pessoa criativa. Tipo, não é bem como eu acredito que falam que é uma pessoa criativa, que vai imaginar coisas mirabolantes. Não. Assim, primeiro de tudo, antes de você ser engenheiro químico, antes da parte química, você é engenheiro. Então você tem que saber de bomba. Tipo, bomba é a parte mais da engenharia mecânica. Pode ser, mas você tem que saber que bomba que é aquela, isso você aprende no curso, mas você aprende muito mais quando você faz um estágio, quando você está realmente na área ali. Então você tem que saber diâmetro de tubulação, tipo de tubulação, pressão de trabalho, você tem que saber
bomba, você tem que saber de compressor, você tem que saber entendeu? Tipo, toda essa parte que vem antes da química, que é a parte de engenharia. Antes de tudo, você é engenheiro. Então, assim, você tem que ter também essa parte de característica, essa parte de criatividade para você pensar no que dá para fazer. Por exemplo, vou passar um processo, às vezes o processo é linear, né? Mas se eu quiser pular uma etapa, o que dá para fazer? Daí, isso é ser criativo na área de engenharia. E uma outra característica que eu acho que é bastante interessante, que eu vejo, a pessoa tem que saber muito lidar com pessoas. Porque a máquina é muito fácil. Ela liga, desliga, se ela está com problema, ela apita, ela faz barulho. Agora, pessoas não. Você tem que saber lidar com a sua equipe, porque provavelmente você está estudando para ser engenheiro químico, qualquer engenharia, você quer ser um gestor, você quer liderar uma equipe, provavelmente. Pode ser que não, mas provavelmente sim. E então você tem que saber conversar com o pessoal que às vezes não teve o mesmo nível de instrução que você, que não teve a mesma sorte que você teve. Então, você tem que conseguir conversar com todo tipo de pessoa. Até a pessoa de um cargo mais alto para um cargo mais baixo. Então, isso é bastante importante. E outra coisa que eu vejo muito é que a pessoa tem que ser bastante calma. No caso, às vezes, problema tem em todo lugar. Todo lugar. Se não existiria manutenção preventiva, manutenção reativa, não existiria isso. Então, assim, às vezes o pau tá quebrando, às vezes tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque não vai dar um probleminha em alguma coisa só, às vezes dá um problema em 3, 4 coisas, e você tá ali, você é responsável. Então você não pode, assim, perder a cabeça ou querer agarrar tudo ao mesmo tempo, às vezes tem que confiar nas pessoas. E eu vejo que o pessoal que geralmente estão em cargos mais altos, isso é bom você observar que eles são pessoas mais calmas, que são pessoas mais centradas, que pensam naquele problema ou naqueles problemas que estão acontecendo. E aí, ele mantendo a calma, eles conseguem ter uma visão bem ampla do processo, do que está acontecendo. Então, isso ajuda muito. Às vezes, é difícil, claro, não é assim, falar assim, fique calmo, ia dar certo. Mas você tem que ir praticando isso, tem que treinar isso ao longo do tempo, porque isso faz uma diferença absurda. E acho as características básicas, né, não para uma pessoa entrar na vaga, mas para uma pessoa se manter na vaga, pelo menos. E lá no seu setor, tem estagiários? Tem estagiário. Agora a gente não está com estagiário na refinaria propriamente dita, né? Mas nos outros setores a gente teve. Eu entrei em 2018 como estagiário lá, na refinaria. E aí acabei entrando em outro setor, né? Depois me chamaram para trabalhar lá, eu acabei entrando em outro setor, na estação de tratamento de água e efluente. Depois eu fui para a refinaria. E aí tô lá, faz mais de um ano que eu tô na refinaria. E todo ano tem um estagiário, né? Só que depende um pouco, né? Às vezes vai para a fábrica, às vezes vai para a caldeira, às vezes vai para o PCM, que é parte da manutenção, às vezes vai para a ETE. Então sempre tá tendo estagiário, mas agora não. Então, tipo, quando um estagiário entra, depois que direcionam ele para algum setor específico. Não é ele que escolhe, sim? Não, assim, depende da vaga, né? Quando abrir a vaga, você vai para o setor. Mas às vezes o que acontece? Às vezes os gestores eles podem direcionar. Esse ano a vaga que está aqui, vamos passar a vaga para outro lugar, porque às vezes acaba que está num período de entre safra, alguma coisa assim. Então, por exemplo, um rapaz que faz, uma menina que faz engenharia mecânica. Seria muito bom a pessoa entrar na entre safra, que é a parte de manutenção. Só que entrar na manutenção da parte de PCM, por exemplo, não na parte de produção que está parada, né? Então aí a gente tem essa jogada que a gente consegue direcionar lá dentro, que fica melhor, a pessoa aprende mais, né? Quando eu entrei na refinaria. Mas eu fiz 2 semanas de todos os setores para conhecer tudo. Depois eu fui para a refinaria, depois eu fiquei um pouco na água, porque eu queria conhecer, né? E na época o meu gestor permitia isso, então não teve problema, né? A Cocamar é bastante flexível em relação a isso. É importante saber todo o processo, assim, né? Legal. É bom, porque... Tem uma pergunta. Pode falar.
Pode falar, pode falar. Não, porque eu ia falar que assim, é importante conhecer o processo, porque é importante conhecer as pessoas que estão envolvidas no processo, porque não só na Cocamar, como em todos os lugares, as pessoas com relação a estagiários, ao meu ver, eles sempre estão querendo ajudar alguma coisa. Então, assim, aquelas pessoas que têm muito tempo de experiência, 20, 30 anos, é sempre bom você aprender. Você sempre tem uma coisa para aprender com elas, sempre. E quando eu entrei, eu aprendi muito com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas também, que eles têm uma visão diferente. Então, assim, o segredo é você não ter vergonha. Essa é a verdade. Você não pode ter vergonha. Você pode. Você, às vezes, eu sou uma pessoa que, assim, eu não sou uma pessoa muito. Não era, pelo menos, uma pessoa que tinha muita facilidade em conversar com muita gente, esse tipo de coisa. E aí eu mudei em relação a isso. Porque eu vi que eu não ia conseguir avançar, aprender para frente, se eu ficasse com aquela mentalidade fechada, né? Então daí foi na Cocamar que eu me transformei nisso, de falar assim, não, eu vou conversar, eu vou puxar papo mesmo com o pessoal, porque eu era estagiário, então não tinha outro jeito de aprender senão metesse a cara e ficasse o dia inteiro lá, batendo naquela tecla ali, olhando o processo, vendo tudo. E isso é importante você conhecer outras áreas, justamente por causa disso, porque você conhece muitas pessoas, esse tipo de coisa. Entendeu? E agora uma pergunta mais pessoal. Você, como que é trabalhar lá? Ah, eu gosto muito, porque é aquilo que eu falei, eu não tenho uma rotina. Eu tenho aquela rotina simples, então eu gosto de não ter rotina, eu gosto de ter uma coisa nova todo dia. Mesmo que seja problema, a nossa função, no fundo, é resolver problema. A gente está lá para isso, a gente está lá para fazer a coisa rodar. Então, para você fazer a coisa rodar, você tem que eliminar os problemas. Às vezes você não consegue, às vezes você ameniza um problema, então eu gosto disso, de você tá sempre sendo desafiado, digamos assim, todo dia, porque todo dia tem uma coisa nova, todo dia você. E assim, em engenheiro químico, você tem que saber também da parte de administrativa. Então, eu lido com a parte do pessoal, eu lido com a parte no caso de boletins de produção, que é uma coisa muito importante. Ah, como que a gente produziu ontem? Como que foi mês passado? Como que é a projeção? Uma empresa, uma indústria, ela é regida por bons administradores, bons gestores, né? Então, você tem que saber o planejamento do ano, o planejamento para o final do ano, como que está a perspectiva para o ano que vem, como que está, você tem que entender de tudo. No caso, a Cocamar é uma cooperativa agroindustrial. Então, você tem que saber, o clima às vezes está muito quente, muito seco. Você tem que saber que isso vai afetar, provavelmente, na soja do ano que vem. Isso não é novidade, entendeu? Então, o engenheiro químico, o gestor, ele consegue ter essa visão ampla de tudo. Isso que é o bastante importante, que, que a gente deveria cultivar mais assim na graduação, esse tipo de coisa, para a gente não focar só na engenharia química, só em processo. Claro, é super importante você saber isso. Eu uso muito da minha graduação no dia a dia, muito. O pessoal pode até falar que não usa para nada, muita coisa, mas você usa. Pode acreditar que você usa. E é bastante. Deu para entender. Eu entendi isso no quinto ano, quando eu fiz o estágio. Eu percebi que a engenharia química não é uma um curso, né, uma graduação focada assim nos cálculos, é uma graduação focada em conceito. Você tem que saber conceito, você tem que saber. Tem um professor que fala muito. Eu não sei, ele falava assim, eu não sei se está certo, mas eu sei que está errado. Então, se vocês tiveram aula com ele, vocês vão saber quem que é que estou falando. E eu vejo isso todo dia. Assim, às vezes você não sabe se uma coisa vai dar certo, você não precisa fazer cálculo para saber que ela não vai dar certo. Isso é muito lógico, você e não é. E às vezes é só você que está tendo essa visão por causa da estrutura do curso que você teve. Então, pelo menos na Cocamar, eu acabo usando muito isso. Eu gosto muito, porque eu sinto que todo aquele tempo que eu estudei, que foi difícil, todo mundo sabe que engenharia química não é um curso fácil, foi recompensado. Então, gosto muito de trabalhar lá por causa disso aí. E como você já teve várias experiências, você podia contar algo que foi o maior problema que você enfrentou, algum problema que você teve, como que foi lidar também com isso? Pensar. Ó, teve uma vez que
Eu estava, na época que eu estava na água ainda, né? Estava na seção de tratamento de efluente, seção de tratamento de água. E aí a Cocamar são por poços artesianos, né? E a gente teve um problema com o poço. Nossa senhora. Aquele dia, uma das bombas parou de funcionar porque ela teve um problema elétrico lá no painel dela. E aí, nossa, eu tive que ir correndo para Cocamar lá umas 3h30, 4 horas da manhã, porque, pensa, um lugar, uma indústria sem água. Então, não vai parar tudo. Então, daí é uma correria, nossa, correria muito grande, é aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu preciso fazer funcionar, bastante responsabilidade, vamos falar, adrenalina, é legal. É legal, porque você resolveu o problema, mas não é legal que isso aconteça sempre, né? Mas foi uma experiência que eu não esqueço até hoje. Ixi, fiquei o dia inteiro lá das 4 da manhã às 7 da noite para resolver o problema, porque, assim, o problema já tinha sido resolvido, mas você não quer ir embora e acontecer de novo, então você fica ali até a coisa ser resolvida, sabe? Sim, foi muito legal saber tudo que você falou agora, foi tanto sobre a Cocamar quanto sobre a nossa futura profissão. E, gente, esse foi a nossa terceira edição do Por Dentro das Indústrias. Gostaria de agradecer tanto a Eliane Yumi, que estava com a gente antes, quanto o Eduardo Barbieri, por terem aceitado nosso convite. E caso queiram entrar em contato com eles ou saber mais informações sobre eles, sigam em seu LinkedIn, que estará na descrição desse vídeo. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E para continuar nos acompanhando, siga nas nossas redes sociais, que é o @cauequim no Instagram, e se inscreva no nosso canal do YouTube. Curta esse vídeo para nos ajudar também. Muito obrigada e até a próxima.